Olá, no programa de hoje, o confronto bélico entre Israel e o Irã. Os interesses em jogo nos ataques israelenses e no revide iraniano dos últimos dias. Os impactos imediatos na região, as repercussões na comunidade internacional, o papel dos Estados Unidos e as perspectivas de escalada do conflito. Eu converso com o diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas e líder do grupo de estudo Oriente Médio e Magreb, professor Dani Zaredini. Bem-vindo, Dani, um prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político. Prazer é todo meu, Marco. Professor Dani, Israel e Irã estão em conflito bélico desde o fim da última semana, quando Teherã foi bombardeado e ataques israelenses atingiram também dezenas de instalações de mísseis no oeste do Irã. O exército iraniano também já revidou de lá para cá e a defesa israelense orientou a todos os moradores do país a buscarem locais protegidos e ficarem lá até segunda ordem. Como entender essa deflagração em meio ao atual contexto da região? Era algo esperado ou surpreendeu em alguma medida? Marco, eu vejo que Israel aproveita uma oportunidade geopolítica. Por quê? Porque há mais de 15 anos o próprio Netanyahu insiste que era necessário uma ação contundente contra o Irã em razão do seu programa nuclear. Então, em aparições na Assembleia Geral das Nações Unidas, ele mostrava uma imagem contendo uma bomba nuclear, né, dizendo, olha, o Irã já consegue enriquecer urânio até esse nível, se nós deixarmos isso acontecer, o Irã vai ser um país nuclearizado, isso para o Oriente Médio é muito ruim. Então, isso já era uma vontade antiga da ala mais radical israelense, principalmente o Netanyahu. Só que a realidade do Oriente Médio hoje deu a Israel uma janela de oportunidade arriscada, mas deu uma janela de oportunidade. Por quê? Primeiro, porque tem um problema que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, em que Israel insiste que a participação do Irã nos atentados, né, do Hamas contra a população israelense é evidente, junto com o enfraquecimento quase que total do eixo da resistência, das forças proxies que apoiavam o Irã na região, como o Hezbollah, como o ex-governo do Bashar al-Assad na Síria, como os Houthis no Iêmen e as milícias xiitas no Irã, então, quer dizer, no Iraque. Então, isso tudo fez com que as defesas naturais que o Irã tinha vão deixar de existir. Em terceiro lugar, a presença do presidente Trump, que dá quase que uma carta branca para o Netanyahu, e, por final, uma oportunidade de ouro para o Netanyahu começar mais uma guerra. E uma guerra que ele possa, então, se manter no poder, porque cria um sentimento nacional e uma guerra sem fim para ter ali um governo sem fim. Então, vejo que a oportunidade existiu. Israel hoje já tem uma superioridade geopolítica na região impressionante e ele vai tentar, então, criar ainda mais força frente ao seu principal antagonista, que era o Irã. Então, não havia assim, uma expectativa disso acontecer agora, tanto que o presidente Trump preferiria um acordo com o Irã, mas quando Israel percebe, né, quando o governo israelense percebe que os americanos podem fazer um acordo com o Irã, permitindo que eles enriqueçam urânio a uma pequena porcentagem, eles vão, então, aproveitar essa oportunidade e atacar o país persa. O quadro na região fica ainda mais complexo, Dani, e temos, inclusive, repercussões domésticas aqui, né? Uma comitiva de políticos brasileiros que cumpria agendas em Israel, incluindo o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, ficou retido em um bunker e nesta segunda-feira conseguiu chegar à Jordânia por via terrestre. Operações de resgate de brasileiros que vivem em Israel já devem entrar no radar do Itamaraty? É para isso? Eu acho assim, nos últimos 4 dias, Israel conseguiu obter a superioridade aérea no combate com o Irã, porque essa guerra é majoritariamente pela superioridade aérea. E Israel consegue isso. Mas o Irã ainda não usou suas principais armas, suas armas mais fortes. Então, é muito complicado pensar numa retirada de pessoas de dentro de Israel por avião. Por isso que eles estão tirando por terra, né? Então, foram para a Jordânia, é pertinho, Tel Aviv e Jerusalém
é pertinho, dá para ir, mas é numa condição de muita tensão, porque o país está em guerra, não é? A qualquer momento, os mísseis balísticos conseguem cruzar ali 1.600 quilômetros em alguns minutos. Então, é muito arriscado fazer isso. Então, eu vejo que a saída dessas autoridades foi muito em razão da importância política que elas possuem, não é? E pelo estresse que isso gerou nesses políticos. Agora, a população que estava passeando, a população que estava visitando os parentes e querem sair de Israel, isso já é uma tarefa mais complicada, porque isso significa a própria embaixada brasileira organizar um transporte seguro para um contingente muito maior de gente, né? E eu fico me perguntando, sabe, como deixar o prefeito de Belo Horizonte ir para Israel em meio a discursos inflamados do próprio primeiro-ministro israelense de que poderia atacar o Irã. Isso mostra como que, na realidade brasileira, nós estamos aí distantes, né, de um olhar muito mais claro do que é o internacional, não é? De entender os conflitos internacionais, o perigo que a gente expõe uma autoridade brasileira. Então, isso revela também como que as nossas assessorias de relações internacionais têm que estar atentas a todas essas questões, né? Como você mesmo explicou, né, na primeira resposta, professor, Israel mira oficialmente desmantelar o programa nuclear do Irã, mas tem uma estratégia também aparente de buscar a eliminação de membros-chave da liderança iraniana. Isso pode gerar reações ainda maiores na região? Israel tem uma doutrina militar que sempre usa como exemplo o povo. Por quê? O importante em confrontar o inimigo é cortar a cabeça e os braços. Então, os braços são os generais que comandam boa parte, né, das ações de terra, ar, mar, inteligência. Israel conseguiu eliminar mais de 20 autoridades importantes dentro de Israel. E as cabeças são aqueles que ajudam a tomar a decisão junto com o Ayatollah, né? Então, do ponto de vista operacional, Israel vai conseguir eliminar boa parte de cientistas, boa parte de comandantes de áreas que são extremamente importantes para a manutenção da guerra. Agora, a decapitação da cabeça, ela ainda não foi autorizada, né? Nós estamos falando do Ayatollah Khamenei ou do presidente. Aí sim, isso poderia gerar uma crise ainda maior. Mas nós temos que pensar que o Irã é uma república islâmica muito organizada. Então, nas suas linhas de comando, né, os generais mais sêniores sendo ali mortos, existe uma linha de comando que vai suceder rapidamente. É isso que está acontecendo, né? Então, claro, tem uma desorganização no primeiro momento, tem uma confusão no primeiro momento, e o que eu acho também muito, muito ruim para o Irã é a morte de acadêmicos e de cientistas, mas esse impacto ele dura um tempo e depois a República, de alguma forma, tenta se recompor. Seria pior a decapitação, de fato, do presidente e do líder supremo, né? Aí sim nós teríamos uma tragédia de proporções impensáveis. Então, sobre até onde esse conflito pode escalar, né? Estamos no 4º dia, por enquanto, pelo menos 244 pessoas mortas, segundo dados oficiais dos dois governos, 224 no Irã, 20 em Israel. Há chances concretas, professor, na sua visão, de fato termos uma guerra aberta se espalhando por toda a região? Eu não acredito. Sabe por quê, Marco? Pelo seguinte, as forças que poderiam deflagrar algum tipo de confrontação direta, elas não existem mais. Hezbollah poderia criar isso. O governo de Bashar al-Assad e suas milícias poderiam criar algum tipo de problema no Golã. Os Houthis estão a 1.000 quilômetros de distância, mais de 1.000 quilômetros de distância. Mandam um míssil balístico hoje, outro míssil balístico amanhã. Então, eu vejo que, do ponto de vista do espraiamento do conflito, o que pode piorar é a relação de Rússia e Estados Unidos, porque o Irã é um aliado muito importante dos russos, que auxiliou muitos russos na guerra contra a Ucrânia
enviando drones suicidas para a Rússia. Só que a Rússia também tem uma posição que é muito sensível. Por quê? Porque a maior diáspora judaica em Israel é de russos. E a relação desses governos era uma relação boa do ponto de vista econômico, não é? E então ele fica tentando equilibrar, a Rússia tenta equilibrar, manter as boas relações com Israel, mas manter também um apoio com o Irã. Hoje, o Irã representa um aliado muito importante para a Rússia. E como o presidente Trump tem tido, né, boas conversas com o Putin, eu vejo alguma possibilidade desse conflito não ser um conflito de médio e longo prazo, mas sim um conflito de curto prazo. Mas para isso, os lados vão ter de dizer, vencemos, né? Vão ter de alcançamos todos os objetivos, ou não, nos defendemos. É essa retórica e essa narrativa que Israel busca, né, dizendo, acabamos com o programa nuclear iraniano, e o Irã busca, conseguimos repelir o pequeno Satã. Né? É essa aí que é a grande dificuldade, mas eu não vejo possibilidade de terceira guerra mundial, não vejo possibilidade de espraiamento do conflito. Eu vejo sim o presidente Trump falando, chega Netanyahu, fecha aí a torneira que acabou, em razão das pressões que ele pode sofrer aí de outros parceiros internacionais. A imprensa noticiou, né, de fato, uma conversa entre Trump e Vladimir Putin nesse fim de semana, no sentido de que ambos querem o fim desse confronto o mais rápido possível. Isso tem muito a ver com impactos econômicos que são projetados, professor? Vamos lembrar aqui, primeira crise do petróleo. Quando que a primeira crise do petróleo acontece? Guerra do Yom Kippur, 1973. É a partir dali que o milagre econômico brasileiro afunda. No mundo inteiro, o preço do barril do petróleo explode. Depois, 1979, segunda crise do petróleo. Por razão de quê? Da própria Revolução Islâmica Iraniana. Né? O mundo assustado com o que acontecia ali, o preço do petróleo foi lá para cima. O Irã está no Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é um estreito que separa ali, né, a Península Arábica do Irã. Um estreito de 30 e poucos quilômetros, onde passa só quase 40% de toda a energia petrolífera e de gás que é comercializada no mundo. Então, para além do problema da falta do petróleo iraniano, principalmente para os chineses e para os russos, né? Isso iria impactar no preço de produção de alimento, preço de produção de roupa, preço de produção industrial, não é? Ao fechar o Estreito de Hormuz, né, se o Irã decide por uma ação tão violenta como essa, é a terceira crise do petróleo, não tenho dúvida disso. Mas o mundo não quer isso. Por quê? Porque a maior crítica ao presidente Biden foi a inflação nos Estados Unidos. E o que o Trump não quer agora é inflação. E quando eu penso em petróleo caro, eu penso em inflação. Então, essa guerra tem hora para terminar. Essa hora é quando os interesses dos Estados Unidos começarem a ser tocados. Por isso que eles não podem permitir que essa guerra permaneça por mais tempo, porque para além da capacidade aérea do Irã, para além da capacidade de mísseis balísticos do Irã, o Irã tem outras formas de ameaçar o mundo. E essas formas significam utilizar do seu poder geográfico, do seu poder geoeconômico, geoestratégico. Então, se ele fecha o Estreito de Hormuz, se ele começa a atacar os vizinhos ali que possuem produção de petróleo, né? Até mesmo se Israel ataca boa parte das refinarias iranianas, isso é um problema para o mundo. Então, realmente, eu vejo que esse é um problema que nos afeta diretamente, né? O Brasil nos afeta diretamente, né? Preço de petróleo, inflação, instabilidade política que isso pode gerar. E ainda sobre petróleo, os países do Golfo, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar, por exemplo, também não têm interesse em uma guerra regional, né? Nenhum. Ainda mais nesse momento de reaproximação, né, de Arábia Saudita com o Irã. É um momento de reaproximação. Nós estamos falando de países que fazem parte aí, de um contexto geopolítico
muito relevante. Nós falamos dos BRICS também, né? Então, é uma realidade complexa em que aqueles países vêm... A Arábia Saudita condenou o ataque israelense contra o Irã. Os Emirados Árabes Unidos e o Catar também vão condenar, mesmo com todas as diferenças que eles têm. Por quê? Porque eles estão muito próximos ali, não é? E o desdobramento negativo para eles, que são economias muito ligadas ao petróleo, é nefasto. Então, para esses países, essa guerra não é interessante. Claro, o enfraquecimento do Irã é algo interessante para eles. É algo interessante para o eixo conservador. Quem que é esse eixo conservador no Oriente Médio? Egito, Arábia Saudita, Jordânia, Emirados Árabes Unidos. Eles querem alinhamento com os Estados Unidos, com Israel, que também faz parte desse eixo, né? O enfraquecimento iraniano é bom, mas o tamanho do remédio não pode virar um veneno. Se vira um veneno, aí já ultrapassa esse limite, né? Professor Dani, para além do que o senhor já colocou, né, a respeito dos posicionamentos de Trump e Putin, quais são as respostas possíveis da comunidade internacional nesse primeiro momento? Os ataques, né, ocorrem enquanto líderes do G7 se reúnem para uma cúpula no Canadá. O próprio governo brasileiro também se posicionou, chamou a ofensiva israelense de uma clara violação à soberania do Irã e ao direito internacional. E é isso mesmo que acontece, né? Porque no direito internacional não se aceita atacar um país soberano, ainda mais suas instalações nucleares, pelo perigo que isso envolve, né? Pelo desastre ambiental, humano que isso envolve. Então, de fato, desse ponto de vista legal, é errado, é um absurdo, não é? Então, o Sul global vai vociferar muito contra esse movimento. O Norte global, ele está dividido. Uma parte vai falar, né? Israel não deveria ter feito isso. Mas, ao mesmo tempo, aparece um outro elemento aí das coalizões internacionais. Então, o G7 ele está preparando uma declaração que vai falar o seguinte: olha, o Irã não pode desenvolver armas nucleares, mas nós queremos o fim rápido desse conflito, mas não vão condenar claramente Israel por ter começado a guerra. E isso revela como que essa era, né, das democracias liberais que foram inauguradas com a Segunda Guerra Mundial, ela está acabando. Ela está acabando. Porque a defesa das instituições internacionais, do direito internacional, ela está ficando em segundo lugar, em detrimento a uma política de poder. Só a política de poder. Antes nós falávamos, né, em grandes democracias. Hoje a gente fala em grandes potências. Esse é um mundo em transição. E quando os americanos e quando os europeus começam a defender isso, né, porque o que Israel faz é uma ação ilegal, o que faz em Gaza é uma ação ilegal, condenado, inclusive, né, praticamente condenado pelo TPI, o mundo livre, democrático, não se posiciona de maneira adequada, né? Isso revela que, de fato, a gente vive um momento de caos intersistêmico, de uma mudança de um mundo, de uma ordem mundial para uma outra ordem mundial. E a manifestação dessa confusão é a diminuição da presença dessas forças que organizavam esse mundo. Enquanto interesses, né, maiores não freiam esse confronto, quais seriam os trunfos, professor, de lado a lado, no caso de um enfrentamento mais prolongado entre Israel e Irã? Para Israel, não interessa um enfrentamento prolongado. Se a gente for observar, mesmo com a superioridade aérea israelense, né, hoje ela controla boa parte do espaço aéreo ali próximo ao Irã, o Irã ainda tem um arsenal de milhares de mísseis balísticos, milhares de drones suicidas, né? O custo de abater mísseis balísticos e de drones suicidas varia de 3 a 5 milhões cada foguete que tenta segurar um míssil balístico. Então, é muito caro essa relação entre Irã e Israel. Sem contar que o Irã faz algo que quase São milhões nenhum de país dólares árabe que o senhor se referia?
O senhor se referia a milhões de dólares. O valor que o senhor se referia a milhões de dólares. Milhões de dólares. Milhões de dólares. Então é caríssimo uma coisa dessa. Quando a gente olha à noite, né, as baterias antiaéreas israelenses, né, o Dome de Ferro e todos os outros recursos que possuem, ali nós estamos falando de milhões de dólares sendo jogados para poder segurar alguns drones ou alguns mísseis balísticos que também são caros. Mas o que o Irã consegue fazer é acertar Israel, acertar refinarias israelenses, acertar centros de pesquisa atômica dentro de Israel, acertar a capital, Tel Aviv. E isso é um negócio impressionante, né? Então, eu vejo que tem um custo, isso tem um custo para Israel, né? Eles não são invioláveis, né? Agora, a vantagem que nos parece hoje, né, de maneira imediata, é uma vantagem israelense, tanto do ponto de vista geopolítico, quanto do ponto de vista da força. Mas os persas, eles são muito pacientes. É só lembrar o que foi a guerra Irã-Iraque. Então, nós temos que observar com calma os próximos dias. Eu não vejo que é interesse das grandes potências que isso continue para ver os desdobramentos, né, do ponto de vista das forças que interagem ali entre Israel e o Irã. O Conselho da Agência Internacional de Energia Atômica convocou uma sessão de emergência nesta segunda-feira para discutir repercussões. Como esse órgão pode atuar? Ele vai dizer, né, olha, está ocorrendo vazamento de radiação. Olha, está tendo vazamento químico nas usinas nucleares iranianas. Então, esse órgão, que é um órgão regulatório de fiscalização, ele vai apresentar relatórios, né, do grau de problema da ação contra essas usinas pode gerar localmente ou regionalmente. Agora, as decisões de atacar ou não atacar, quanto atacar, são decisões políticas, totalmente políticas. Então, mesmo com toda essa preocupação, né, com relação à questão das usinas nucleares e do escape, né, de radiação, isso está na avaliação dos tomadores de decisão, principalmente Israel, né? Então, é muito limitada a ação da agência. Ela vai dizer, olha, cuidado, está vazando. Ou não está vazando, né? O que nós vemos até agora é que os danos a essas usinas são mais superficiais. Por quê? Porque os centros mesmo de enriquecimento de urânio, eles estão a 90 metros debaixo da terra. E para poder alcançar e destruir esses centros, seria necessário um apoio direto dos americanos. Os americanos resistem em apoiar diretamente essas ações. Agora, professora, a ofensiva israelense, né, contra o Irã coincide também com um recrudescimento do conflito em Gaza, onde crescem acusações de que Israel comete crimes de guerra e genocídio. São termos adequados para o estágio do confronto, que em outubro completará 2 anos? Eu vejo assim, quando você tem o cerco de uma cidade e mata as pessoas de fome, isso é crime de guerra, né? Então, quando o Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça, uma responsável por julgar pessoas e outro responsável por julgar nações, quando eles falam, olha, Israel sinaliza que comete crimes de guerra. Por quê? Porque não se pode matar a população civil pela fome. Você não pode fazer punição coletiva. Você não pode deslocar forçadamente uma população de um lado para outro. Então, todos esses elementos que estão ali, né, seja no Estatuto contra o crime do genocídio, seja nas convenções de guerra, olha, só um cego não enxerga, né? Se os órgãos responsáveis por lidar com isso já utilizam o termo genocídio e crime de guerra, é mais do que adequado falar que isso está acontecendo. Só que durante muito tempo isso foi um tabu. Falar disso foi um tabu. Por que é um tabu? Porque envolve Israel.
E o drama que os judeus sofreram na Segunda Guerra Mundial, né, com o nazismo, com o Holocausto, que tem que ser sempre lembrado mesmo, que foi uma coisa pavorosa, horrorosa, mas isso não justifica outros crimes, não é? Nós não podemos ficar impávidos olhando o que acontece em Gaza. Isso é um teste para a humanidade, sabe, Marco? E fico muito preocupado, porque os próprios tribunais internacionais indicam isso. E o mundo assiste ao vivo e as pressões não são suficientes para fazer mudar o comportamento de Israel com relação à população em Gaza e trazer algum tipo de alívio para aquele povo. Né? O quanto a aposta de Netanyahu, né, para a gente fechar, na continuidade da guerra, para sobreviver aí politicamente, dificulta um desfecho? Esse, para mim, é a cereja do bolo, né? Ele não quer largar do osso de jeito nenhum. De jeito nenhum. É claro que a questão do Irã tem dois aspectos. Tem esse oportunismo geopolítico, ok? Então, do ponto de vista dos estudos estratégicos, a ação contra o Irã foi uma janela de oportunidade, mas, ao mesmo tempo, existe também o oportunismo político do Netanyahu, com as pressões cada vez maiores. Olha que interessante isso. Com as pressões cada vez maiores contra Israel para permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza, para poder ter um plano de terminar a guerra em Gaza, começa-se uma guerra agora no Irã. E alguém acompanha o que acontece em Gaza? Então, esse elemento de política doméstica, ele vai afetar a tomada de decisão do Netanyahu, né? E esse vai ser um elemento adicional nesse processo. Não estou falando que é a variável independente, que vai ser a variável que vai determinar o comportamento total da guerra, mas é uma variável que afeta, sim, a decisão dessa guerra com o Irã. Vamos continuar acompanhando o desenrolar na região. Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, professor Dani. Eu que agradeço, Marco. Até a próxima. O prazer foi todo meu. Um abraço. Eu conversei com Dani Zaredini, diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas e líder do Grupo de Estudo Oriente Médio e Magreb. Falamos sobre o confronto iniciado nos últimos dias entre Israel e Irã, com seus impactos na região e na cena internacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo programa.